No mercado pecuário, a quarta-feira começou nas praças de São Paulo com alta para a arroba do boi gordo e estabilidade para a cotação da vaca e da novilha. Essa apuração é da Scott Consultoria. Segundo ela, os frigoríficos enfrentam dificuldade para formar escalas que estão curtas, em média para 6 dias. E a indústria relata dificuldade no escoamento da carne. Aliás, não, o relatório da Scott é que traz a informação da dificuldade do escoamento da carne no atacado. Segundo o relatório, fato esperado para o final do mês. Mais informações do relatório: em Barretos e Araçatuba, a cotação do boi gordo subiu R$ 2,00 por arroba, com negócios em R$ 307. Já o boi 307, o chamado boi comum. E o boi China cotado a R$ 315 por arroba, ágio de R$ 8,00 por arroba. Muito bem, esse é o trecho, ou são trechos do relatório de hoje. Agora eu converso ao vivo com um dos analistas da Scott Consultoria, o Felipe Fabbri. Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Olá, Zaidan, olá a todos que estão nos acompanhando, boa noite, tudo certo. Muito bom, R$ 8,00 de ágio para o boi China, que já é vendido a R$ 315. Está subindo bem o boi, né? Se nós fizermos a conta dos últimos 30 dias, dá uma alta considerável, né? Nós tivemos quase R$ 40 de alta, se a gente for parar para analisar o período do segundo semestre, desde a virada do semestre para cá, um movimento que tem surpreendido até mesmo o mais otimista dos vendedores. Por que tem surpreendido, Zaidan? A gente está falando de um ano com boa oferta de animais, de modo geral. A gente vinha comentando no primeiro semestre, volume de abates muito intenso, um ano de descarte de fêmeas ainda, 2023 foi recorde de abates, em 2024, primeiro semestre com recorde de abates, então veio com um volume de oferta muito elevado, preços depreciados no primeiro semestre e acreditávamos que haveria sim uma correção, uma alta nos preços para o período de segundo semestre, mas não que essa alta pudesse ocorrer de forma tão intensa quanto ela foi. Sair da casa dos seus R$240, R$250 para a praça aqui de São Paulo, até uma referência hoje de R$315. E o que está levando a essa movimentação na nossa interpretação, tá? Primeiro fato, tá? Nós, apesar de um recorde de oferta, estamos diante também de um recorde de demanda. Recorde de demanda externa, exportação com um ritmo muito acelerado, um volume de carne bovina embarcado, quebrando recordes atrás de recordes a cada mês que se passava. Devemos ter quase 30% de crescimento na exportação frente ao ano passado em volume. Então, a carne bovina acabou ficando mais competitiva no mercado internacional, com outros países que são, como posso dizer, concorrentes do Brasil, com dificuldades para comercializar a carne bovina, isso favorecendo a nossa presença no mercado internacional. E aí, quando a gente olha para o mercado doméstico, nós temos um quadro que acabou sendo benéfico para o mercado doméstico até o momento. A gente vai ter que entender agora como que essas altas vão refletir no consumidor brasileiro. Nós já temos mostrado aqui uma alta em alguns cortes de carne bovina. E agora, segunda quinzena, né, a pergunta que eu faço é como é que está o comportamento no atacado? Porque normalmente na segunda quinzena do mês as vendas são mais lentas. Primeira quinzena tem o salário que é pago, na segunda quinzena não temos esse insumo importante, que são os salários. Como é que está hoje o comportamento? Como é que a Scott Consultoria faz a análise dos preços no atacado? Estão já no patamar de repasse da alta da arroba do boi ou eles poderão subir, ganhar um pouco mais? Zaidan, a gente enxerga que talvez tenha chego ao seu limite ao longo do ano de 2024. Por que digo isso? Só trabalhando com um corte de comparação mais básico, o dianteiro avulso, que deles saem os cortes mais em conta, paleta, enfim, tem aí uma série de cortes que acabam sendo mais
baratos ao consumidor brasileiro na hora que vai para o mercado varejista, os cortes de dianteiro eles atingiram o maior valor desde maio de 2022. Esses preços eles ainda não foram repassados integralmente no mercado atacadista de carne sem osso, tá? Então eles não chegaram ainda ao consumidor brasileiro na sua integralidade, na nossa visão. Por que digo isso? Hoje, a análise dos nossos equivalentes, a gente tem o equivalente Scott Carcaça, o equivalente Scott, a gente leva em consideração o destrinche do boi gordo em cortes, né, em produtos que vão ao mercado, e a gente vê hoje o equivalente Scott desossa, que leva em conta os preços dos cortes no atacado sem osso, com uma margem muito apertada, uma margem de 8%, quando a gente vinha falando de uma margem há 2 meses atrás, de 24%. Então a gente enxerga que no atacado de carne sem osso ainda está ocorrendo uma certa dificuldade para repasse de preços ao consumidor, ao varejo, né? E para o varejo adiante ao consumidor final também. E pelo momento de final de mês, é um ponto importante que a gente vai ter que adotar para analisar o próximo comportamento da arroba do boi gordo. O que pode acontecer na nossa visão? Pensando no consumidor brasileiro, tirando aqui a exportação, que está indo muito bem, a exportação está demandando e acreditamos que não vai alterar esse comportamento até o final de 2024, para o mercado brasileiro a gente pode ter talvez uma dificuldade um pouco maior no varejo em repassar esses preços. O varejo pode atuar de duas formas na nossa visão. Margens menores, com preços estáveis nos cortes, tentando dar maior liquidez aos produtos, ou seja, aumenta o giro da mercadoria com uma margem um pouco menor, então melhora aí a questão de escoamento. Em um momento no ano onde entra agora em novembro, 13º salário, a massa de renda per capita tende a aumentar, temos a geração de empregos temporários, então o varejo sabe disso tudo, ele pode optar por agir dessa forma, ou o varejo pode vir a trabalhar como? Com repasse integral da alta de preços, ou repasses não tão robustos, mas repasses que mantenham a sua margem, mas com uma liquidez um pouco menor, forçando a ter promoções ao longo do mês, fazendo com que os estoques que venham a acontecer sejam enxugados. Então, esse movimento do varejo, dentro do comportamento de formação de preços da arroba do boi gordo, vai ser, na nossa visão, o principal direcionador da cotação. Não enxergamos espaço para retomada de preços aos patamares de 250, 280 reais. Acredito que não seja um cenário que venha para o curto prazo, é muito mais um quadro de estabilidade alta, mas não descartamos a possibilidade de ajustes pontuais em função desse quadro no varejo aqui no mercado brasileiro. Tomara que seja o mesmo comportamento que o varejo adotou quando a arroba caiu demais. Ela teve um percentual de queda muito grande e essa queda não foi integralmente repassada para o consumidor. Então, tomara que agora seja também o mesmo comportamento, ou seja, essa alta que tem na arroba do boi gordo, o frigorífico está pagando mais, está repassando com preço maior para o atacado, que ele não repasse integralmente também, né? A gente espera que isso ocorra, tá, Zaida? Até porque o momento daqui adiante é de maior liquidez na nossa visão. Então, talvez o ganho em volume que o varejo possa ter, ele venha acontecer. Fato é que, em função do momento que nós estamos passando, da demanda acelerada que nós estamos tendo e da maior renda per capita que vem adiante, os cortes mais nobres devem ter um impacto em seus preços. A oferta deles já é naturalmente menor, por isso são cortes nobres. Então, os seus preços já são naturalmente maiores. Nesse período de festividade, de final de ano, nos próximos 2 meses, a procura por eles tende a aumentar. A oferta de boiadas vem menor, principalmente de fêmeas. A fêmea que impressiona preço, a gente vê um quadro de retenção de matrizes já começando a se desenhar no mercado brasileiro. A oferta de gado de pastagem que poderia ter chego dos sistemas de produção intensiva, ela veio mais fraca por conta das queimadas, do período de estiagem muito longo que nós tivemos. Agora, com a entrada de chuvas no Brasil Central e em outras regiões
dentro do centro-norte brasileiro. A gente pode ter um pecuarista conseguindo reter um pouco mais boiadas. Então, o desenho é o quê? Uma oferta ainda cadenciada chegando adiante com uma demanda bem aquecida. Tá? Então, como o varejo vai se comportar na nossa visão é que vai ser o principal direcionador de preços. Há espaço para manutenção, inclusive para alta as referências que nós temos hoje. Já houve, no levantamento dessa quarta-feira, negócios pontuais a R$ 320 por arroba aqui em São Paulo. Algumas regiões, além da Praça de São Paulo, como a Praça de Mato Grosso do Sul, registrando também esses preços até R$ 320 por arroba, mas isso muito mais fomentado pela exportação. Tá? Então, o direcionamento agora ele vai vir muito mais pela demanda. E aí o varejo, olhando para os dois quadros de demanda externa, não deve sofrer alteração, mas a interna pode ter talvez um impacto com esse repasse. A gente vai ter que seguir analisando, mas na nossa visão, há pouco espaço para que a arroba do boi gordo ceda a patamares que a gente via aí há 1, 2 meses atrás. Na nossa visão, até o começo do ano, ou pelo menos fevereiro, março, a perspectiva é de uma arroba acima dos R$ 290. Então, seria, olhando lá para frente, o limite já ajustado, diante de todas essa matemática que você está fazendo, seria um limite ajustado na casa de 290? Pode chegar a 300 também? Ô Zaidan, na nossa visão, o 290 seria talvez o piso, tá? O piso de referência para o curto prazo. Para os próximos 2, 3 meses, seria essa a banda inferior que a gente enxerga para os preços poderem, talvez, trabalhar em função de alguns fatores que eu citei aqui. Varejo podendo pressionar um pouco, talvez com dificuldade de liquidez. Começo de ano, mercado interno tende a ser um pouco mais fraco, mas com um quadro de exportação sustentando e uma demanda, uma oferta, mais cadenciada adiante. Então a gente não enxerga a possibilidade de uma queda com relação à arroba do boi gordo tão forte quanto o que a gente assistiu em 2023. Para nós, o movimento de firmeza na cotação, ele veio para ficar, mas seria natural ajustes para baixo em meio a essa trajetória que nós assistimos, e se eles acontecerem em função do exposto aqui, varejo talvez não conseguindo dar liquidez, a carne mais cara para o consumidor, um dólar talvez reverberando abaixo aí do patamar que está agora, uma exportação talvez um pouco mais comedida, isso tudo poderia trazer a arroba do boi para uma acomodação nos R$ 290, mas é o quadro que a gente enxerga que é para nós até um patamar acima do que esperávamos para o ano de 2024. Reforço, está sendo um ano de recorde de abate, nós tivemos um desempenho muito forte com relação à oferta e mesmo assim estamos com essa recuperação estrondosa de preços que assistimos nos 2 últimos meses. Esse R$ 290 por arroba, ele ainda seria um patamar muito bom, pensando no pecuarista para o conjunto da obra para 2024. Você falou na produção, o volume recorde de abates, né, principalmente este ano. Não foi só em 2024, nos 2 últimos também tivemos, não é, o Fabri? Também tivemos um grande volume de animais, de bovinos abatidos. Esse ano é que passou da conta, né? Esse ano foi demais. Agora, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta para 2025 uma diminuição, 2,5%, uma diminuição no volume de carne disponível ao mercado. A produção vai ser um pouco, apesar de gigantesca, chegando perto da produção dos Estados Unidos, que sempre foi maior, né, nas últimas décadas maior, chegando perto da produção dos Estados Unidos, mas ainda com essa redução. Isso é um fator a favor do pecuarista? Você pode analisar assim? Sim, Zaidan, e até eu trago um outro dado interessante, tá? A gente deve viver em 2025 uma redução de rebanho por conta dos 2 anos de abate muito intensos que tivemos. 2023, abate de fêmeas muito acelerado, recorde de abate da produção de carne bovina de modo geral. 2024, superando os dados de 2023 até o primeiro semestre, e acreditamos que o ano deva terminar com um volume de abate superior ao que foi o ano anterior.
E aí, quando a gente pega o conjunto da OPA, 2 anos seguidos de abate de descarte intenso de fêmeas, a produção deve diminuir em 2025, o rebanho também deve diminuir, e aí os preços, na nossa visão, tendem a se manter sustentados em patamares elevados ao longo da temporada de 2025. E os preços aqui não só do boi gordo, os preços da reposição e os preços do boi gordo. Aí quando a gente pega para analisar também esses dados que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe, ele fala em aumento da exportação de carne bovina do Brasil para o próximo ano. Ou seja, a produção de carne deve diminuir no nosso país por conta da conjuntura de forte abate que tivemos nos 2 últimos anos e a exportação aumentar. Um dos vetores de manutenção de preço, um dos principais focos de demanda, deve aumentar, frente a um ano que já está sendo recorde, que é o 2024. Então, a demanda por carne bovina brasileira vai seguir elevada para a exportação. E aí, o mercado interno, o que a gente pode esperar? Bom, até o momento, o que a gente acredita é que o mercado interno vai seguir demandando e não vai ter uma alteração muito forte na conjuntura de demanda por carne bovina para 2025, mas ele é quem vai ser o grande propulsor de preços até onde a arroba do boi vai poder chegar. Tá? É um ano para nós que o mercado é de estabilidade alta em 2025, frente ao que nós estamos assistindo, tá? Com muito mais chance de altas com relação aos preços, principalmente no segundo semestre, em função de conjuntura de oferta de boiadas, com uma demanda externa para exportação, que se mostra hoje num recorte de crescimento, e aí fica a dúvida quanto ao mercado interno, como que vai ser o direcionamento dele para o próximo ano. Então vamos ver, a gente acredita que não devamos ter nenhuma queda muito robusta para 2025, se não vier nenhuma hecatombe, nenhum problema sanitário, né? Até bater na madeira aqui para a gente passar longe disso, mas o desenho para a pecuária brasileira em 2025 é muito favorável ao pecuarista. Só que a gente tem que lembrar ao produtor que o preço ele importa, mas mais importante do que o preço é saber o que fazer no momento de alta da arroba do boi gordo. A gente acredita que 2025 vai ser sim já uma fase de alta dentro do ciclo pecuário de preços, perdurando até ali 2027 pelo menos, mas saber qual estratégia adotar nesse momento vai ser muito importante, porque a alta ela vem para capitalizar o produtor, para fazer com que ele tome as decisões com relação à estrutura mais adequadas para poder melhorar o seu índice de resultado no longo prazo. Tem um pesquisador da Embrapa, nós entrevistamos aqui não faz muito tempo. Aliás, não é pesquisador da Embrapa, não, eu vou me lembrar o nome, que diz o seguinte, que o pecuarista precisa saber entender o comportamento do ciclo pecuário. Se ele entender o comportamento do ciclo, ele vai direcionar melhor o seu planejamento, a hora de vender, a hora de investir no pasto ou em outro segmento na propriedade. Bom, ciclo pecuário está mudando, o CPE já admitiu isso nesta semana. O que vocês podem dizer? Zaidan, a gente esperava que 2024 fosse um ano de transição, tá? E pelo que a gente está vendo, está sendo. A gente deve estar entrando nesse final de ano na fase de alta de ciclo pecuário de preços. Tem alguns fatores que a gente ainda precisa averiguar, mas há mais pontos que indicam isso. Quais são eles? O ágio entre o boi gordo, entre o bezerro e o boi gordo, ele praticamente conseguiu ficar num patamar elevado esse ano. O preço do bezerro no primeiro semestre cedeu menos do que o do boi gordo, e primeiro semestre é quando a oferta de bezerro ele acaba chegando mais forte ao mercado. Isso estimula a retenção de matrizes e é o que a gente enxerga que está acontecendo agora. Retenção para o quê? Para a estação de monta desse ano. Talvez o repasse até dentro das propriedades ele seja mais frequente. A comparação entre o preço médio nominal desse mês frente ao mês de igual período, né, há 12 meses atrás, há um ano atrás, ela vinha trabalhando só com uma média mensal no negativo, e entre agosto, setembro e outubro, ela tem permanecido numa média acima do que há 12 meses atrás. É um indício também de virada com relação ao ciclo pecuário de preço, e a própria alta que nós tivemos na cotação nos últimos 30 dias. Tá? Foi um movimento muito expressivo de alta, não dá para se negar esse fator.
Os descartes de fêmeas acelerados nos últimos 2 anos também colaboram com esse cenário. Então, sim, a gente acredita que a fase de alta ela está começando, na nossa visão, a dar as caras no mercado brasileiro. Deve ter seu ápice quando? Lá em 2026, quando o mercado do boi deve receber a oferta de bezerros dessa estação de monta, que deve ser uma oferta de bezerros mais cadenciada, e uma oferta de gado terminado chegando um pouco mais fraca, com as fêmeas sendo retidas na propriedade dentro dos produtores nos próximos 2 ciclos. Nós temos tido muitas informações da reação também no mercado do bezerro, do boi magro. Como é que tem sido as apurações de vocês? O comportamento tem sido também de firmeza das cotações, tá? Menos intensa do que na do boi gordo, é natural esse processo, tá? A gente tem que destacar que a oferta de bezerrada ela está um pouco mais fraca nesse momento, tá? Então, os preços do bezerro têm subido, mas de maneira menos intensa que os preços do boi gordo. E é um ponto interessante até para a gente trazer, porque como a alta no bezerro foi menos intensa do que a alta do boi gordo, a relação de troca está favorável para o recriador invernista. Ela melhorou para o recriador invernista nesse momento. Ah, mas, ela melhorou quanto? A gente está com um dos menores ágios entre o bezerro de desmama e o boi gordo, considerando a Praça Pecuária de São Paulo, dos últimos 3 anos, praticamente, desde 2022. Então, está sendo um momento de relação de troca favorável ao recriador invernista, porém, a oferta da categoria está mais escassa. A gente não está tendo bezerros para aproveitar essa relação de troca no momento. E além de bezerros, a gente também não está tendo pasto. Então, tá bom para o produtor, mas ele está com essa dificuldade de encontrar a categoria e também de colocar ela porteira dentro. E para o boi magro? Bom, a relação de troca também melhorou para o recriador invernista e isso, para nós, deve indicar talvez um prolongamento dos sistemas de produção em confinamento. A gente viu um cenário de seca muito forte e uma arroba do boi gordo subindo bem. Então, o produtor ele tende a procurar mais essas categorias mais zeradas, tanto é que elas tiveram um comportamento de preços mais firmes do que as mais jovens, tá? E elas devem trabalhar com um contexto, talvez, de prolongamento dos confinamentos no mercado brasileiro. Um giro a mais, talvez agora com quem está saindo para o segundo giro mais capitalizado, buscando essas categorias, e isso deve dar firmeza às cotações do boi magro e do garrote, além do que a gente assistiu nos últimos 15, 20 dias aí no mercado de reposição. O Felipe Fabre, você falou na relação de troca, como é que está hoje? Quem vende um boi gordo, vamos pegar um estado que tem até um diferencial de base no positivo em relação a São Paulo, que é Mato Grosso do Sul. Como é que está? Um boi gordo em Mato Grosso do Sul consegue comprar o quê de um bezerro de desmama? Vou puxar aqui, Zaidan, mais fácil, eu estou com o nosso boletim de hoje. A relação de troca hoje, pensando em Mato Grosso do Sul, tá? Abri aqui para ver com calma. Hoje, para comprar um bezerro de desmama, o pessoal está precisando despender 7 arrobas de boi gordo, ou seja, um pouco menos aí de 2 bezerros estão sendo adquiridos para cada boi gordo sendo comercializado. Tá? Então, a gente tem 2 modos de fazer essa conta, a gente expõe em arrobas de boi para comprar a categoria, mas basicamente, se a gente tem 7,15 arrobas sendo necessárias, a gente fala aí praticamente 2 bezerros para cada uma arroba sendo comercializada. Então, é uma relação de troca que a gente enxerga que ela está favorável ao produtor, chegou a 1,3, 1,4 há um tempo atrás, então o momento está interessante, porém, reforço mais uma vez, não é porque o momento no papel, no número, ele está interessante, que a gente está tendo a oferta da categoria e capacidade de suporte para receber esses bezerros na propriedade, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter a analisar esses números, mas para quem conseguir comprar bezerro agora, é uma relação de troca que a gente enxerga como muito favorável para o produtor.